Ela foi humilhada, chamada de inútil. Mas o que o dono da empresa fez em seguida chocou a todos. Assista até o fim. O último minuto vai te deixar sem palavras. Era madrugada. Quase 5 da manhã. O céu ainda escuro, como se o dia tivesse medo de começar. Na periferia de São Paulo, em um pequeno apartamento de 2 cômodos, uma mulher acordava em silêncio. Não pelo despertador, mas pelo peso, o peso da responsabilidade, o peso da solidão, o peso de ser tudo para alguém. Seu nome era Lúcia, 32 anos. Mãe solteira, diarista, sobrevivente. Ela se levantou devagar, cuidando para não fazer barulho. No colchão ao lado, enrolado em um cobertor surrado, dormia seu filho Enzo, 3 anos. Olhos castanhos que pareciam enxergar almas. Cabelos cacheados como os dela. E um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Lúcia se ajoelhou ao lado da cama. Passou a mão nos cabelos do menino. Ele se mexeu, murmurou algo. Mamãe. Shhh. Dorme, meu amor. A mamãe já volta. Sonha com os anjinhos, tá? Ela se levantou. Foi para a cozinha. Água morna no fogão. Um pão velho, um pouco de requeijão. Café coado com o filtro de pano. Já usado 2 vezes, ela não podia desperdiçar nada. Cada centavo era uma batalha. O aluguel atrasado. A conta de luz cortada 2 vezes no ano. O uniforme da creche que Enzo usava furado no joelho, mas ele nunca reclamava. Ela, muito menos. Lúcia se vestiu com o uniforme de limpeza, calça preta, blusa cinza, tênis gasto. Colocou os produtos em um saco velho de nylon, água sanitária, detergente, luvas furadas. Saiu do apartamento. Trancou a porta com 3 voltas na chave. Desceu a escada, o elevador há meses sem funcionar. Caminhou até o ponto de ônibus. O vento gelado cortava o rosto. Ela puxou o casaco velho até o queixo. São Paulo acordava devagar. Postes piscando. Caminhões de entrega. Vendedores ambulantes montando barracas. E Lúcia, invisível, mais uma diarista. Mais uma mulher esquecida. Mais uma que limpava o mundo sem ser vista por ele. O ônibus chegou lotado. Ela entrou, segurou no corrimão. Ninguém olhou. Ninguém cedeu lugar. Ela não esperava, mas o que ninguém sabia era que naquele dia tudo mudaria, porque Lúcia não sabia que aquele seria o dia em que o destino bateria à sua porta e que por trás do sorriso do seu filho havia um segredo que nem ela mesma conhecia. O trajeto durou quase 2 horas. Trânsito pesado, ônibus engarrafado na marginal. Lúcia olhava pela janela sem ver nada. Sua mente estava em casa com Enzo. Será que ele acordou chorando? Será que comeu o lanche que ela deixou? Será que a professora foi gentil com ele hoje? Ela apertou o saco de produtos contra o peito, como se fosse um escudo. Era tudo o que tinha. Era com aquilo que pagava o futuro do filho. Finalmente desceu na Avenida Paulista. Subiu pela calçada larga, passando por prédios de vidro que refletiam o céu cinza. Um mundo de luxo. Um mundo que não era dela, mas ela entrava nele todos os dias. Para limpá-lo, para mantê-lo brilhante. Enquanto o dela apodrecia aos poucos, o edifício da Vortex Global se erguia como uma torre de cristal. 20 andares, segurança eletrônica, porteiro de uniforme impecável. Lúcia passou pela catraca com o crachá temporário. O porteiro nem olhou. Ela era parte do cenário, invisível. Subiu de elevador até o 18º andar. O andar executivo. Carpete Mazzio. Luz indireta. Quadros caros nas paredes. Plantas ornamentais. E um silêncio pesado, como se o ar também tivesse medo de respirar alto. Ela começou pelo corredor. Pano na mão. Spray de limpeza. Limpar mesas, telas de computador, interruptores. Tudo com cuidado. Tudo em silêncio. Até que entrou na sala da gerente, doutora Roberta Mendes. Cabelo preso com arrogância. Blazer cinza. Salto alto que batia no chão como um martelo. Sobre a mesa lateral, um vaso de porcelana chinesa. Antigo, caro, frágil. Lúcia se aproximou. Passou o pano. Errou o ângulo. O vaso balançou e caiu. O som foi seco, frio, definitivo, cacos no chão. Silêncio absoluto. E então a porta se abriu. O que foi isso? Roberta entrou como um furacão. Olhou para o chão. Para Lúcia. Para o chão de novo. Você quebrou o vaso da diretoria. Esse vaso vale mais do que você vai ganhar em 10 anos. Lúcia recuou. Eu não quis. Foi sem querer. Sem querer? Você é paga para ter cuidado. Você é paga para não ser um desastre ambulante. As palavras cortavam. Mas Lúcia não chorou. Não podia. Se perdesse esse serviço, não teria como pagar o remédio de Enzo. Ele tinha asma. E o inalador era caro. Por favor, eu posso pagar aos poucos. Você não tem nenhum centavo, sua inútil. Fora daqui, agora! Lúcia abaixou a cabeça. Começou a juntar os cacos com as mãos. Roberta gritou. Nem encoste nisso.
Chamem a segurança. Foi nesse momento que uma porta ao fundo se abriu. Silêncio. Todos se viraram. Um homem alto, terno escuro, cabelos grisalhos bem cortados, olhos frios, mas que, ao ver Lúcia no chão, com os olhos cheios de vergonha, parou e olhou. De verdade, não para o vaso, mas para ela. E naquele olhar, algo se moveu, algo que ninguém esperava. O homem caminhou devagar até o centro da sala. Ninguém falou, nem Roberta, nem os seguranças que acabavam de chegar. Ele se ajoelhou. Não para os cacos, mas ao lado de Lúcia. Você está machucada? A voz era grave. Calma, mas carregada de algo raro. Respeito. Lúcia ergueu o rosto surpresa. Eu? Não. Tem corte nas mãos? Ela olhou para as luvas rasgadas. Um filete de sangue escorria do indicador. Só um arranhão. Ele tirou um lenço do bolso e entregou a ela. Segure isso. Depois se levantou. Olhou para Roberta. Quem é responsável aqui? Eu sou a gerente do setor, Sr. Varela. E essa funcionária quebrou um item de valor histórico da empresa. Precisamos tomar providências. Providências? Como demiti-la? Fazer com que perca o sustento do filho? Roberta engoliu seco. O senhor sabe disso? Sei que ela tem um filho de 3 anos. Sei que trabalha em 3 turnos. Sei que nunca faltou um dia. Sei que nos últimos 6 meses limpou este andar sem reclamar, mesmo quando você a tratou como lixo. O silêncio que se seguiu foi denso. Roberta empalideceu. Senhor Varela, eu só estava protegendo os bens da empresa. A empresa não precisa de gente como você para proteger seus valores. Precisa de humanidade. Ele se virou para Lúcia. Levante-se, por favor. Ela obedeceu, ainda tremendo. Eu? Sinto muito pelo vaso. Posso pagar. Não vai pagar nada. Erros acontecem. O que não pode acontecer é falta de compaixão. Ele se virou para os seguranças. Podem voltar ao posto. E você, Roberta? Vá para a minha sala em 10 minutos. Vamos conversar sobre realinhamento de valores. Ela saiu sem dizer nada. O medo nos olhos. O homem, o dono da Vortex Global, voltou a olhar para Lúcia. Meu nome é Daniel Varela. E você é Lúcia, não é? Sim, senhor. Não me chame de senhor. Chame-me de Daniel. Ela hesitou. Daniel, venha comigo. Ela o seguiu confusa até um elevador privativo. Subiram. O painel tinha apenas 2 botões, 18 e 20, ou andar do CEO. A porta se abriu para um escritório imenso. Vidro de um lado ao outro. Vista para toda São Paulo, uma mesa de madeira escura. E sobre ela, uma única foto em preto e branco. Lúcia quase não viu. Mas algo chamou sua atenção. A foto mostrava um casal jovem, a mulher grávida. O homem ao lado, sorrindo, ela parou. O homem na foto era Daniel, mas a mulher, não. Impossível. Era idêntica a ela. Mesmo rosto. Mesmo sorriso. Mesmos olhos. Viu algo? Lúcia se assustou. A mulher na foto. Daniel olhou para a moldura. Minha esposa, Clara. Ela morreu há 4 anos. Câncer. Lúcia sentiu um frio na espinha. Ela é igual a mim. Eu sei. Quando você entrou aqui pela primeira vez, pensei que fosse um fantasma. Ele caminhou até uma gaveta. Abriu. Tirou um envelope amarelado. Clara tinha uma irmã gêmea. Nunca a conheci. Ela foi dada para adoção logo após o nascimento. A família quis esconder a gravidez. 2 filhas gêmeas. Era demais para a época. Lúcia sentiu o chão sumir. Você está dizendo que... Estou dizendo que acho que você é a irmã gêmea de Clara, separada ao nascer, criada em outra família, sem saber que existia. Lúcia sentou-se tonta. Como você descobriu isso? Há 2 anos contratei um detetive. Queria saber o que aconteceu com a irmã de Clara. Só encontrei pistas agora. E quando você entrou aqui, foi como se o tempo tivesse voltado. Ele respirou fundo. Mas tem algo mais. Algo que não faz sentido. E que me assombra desde o dia em que vi seu filho. Enzo? Sim. Você trouxe ele aqui uma vez, lembra? Há 2 meses. Você estava doente e não tinha com quem deixá-lo. Lúcia lembrou. Sim. Ele ficou brincando na recepção. Foi quando vi. Ele pegou um bloco de notas da mesa e começou a desenhar. Um rosto, feminino, sorrindo, com um colar de pérolas. Lúcia arregalou os olhos. O colar de Clara... Exatamente. Você nunca mostrou fotos de Clara para ele. Nem eu. Mas ele desenhou, com detalhes, até o jeito de prender o cabelo. Silêncio. E não foi só isso, continuou Daniel. Naquele dia ele falou algo. Para o vazio. Disse, tia Clara, você voltou? Lúcia sentiu um calafrio. Ele nunca disse isso para mim, mas disse. E eu gravei. Daniel pegou o celular. Tocou um áudio, a voz de Enzo clara e doce. Tia Clara, você voltou? Lúcia começou a tremer. Isso não é possível.
Eu pensei que fosse coincidência, mas ele repete isso. Em casa, na creche, diz que sonha com uma mulher de branco, que canta para ele dormir, que o protege quando ele tem medo do escuro. Lúcia sussurrou. É verdade. Ele acorda às vezes e diz: a tia foi embora de novo. Daniel olhou fundo nos olhos dela. Lúcia, você acha que é só coincidência? 2 irmãs separadas, um filho que vê a tia que nunca conheceu. Um desenho que não deveria existir? Ela não respondeu, mas algo dentro dela sabia. Clara não tinha ido embora. Ela estava presente em Enzo, naquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Sentou-se na cama de Enzo. Ele dormia agarrado ao ursinho de pelúcia. Respiração calma. Cabelos cacheados molhados de suor. Ela passou a mão em seu rosto. Meu amor, quem você viu? Ele se mexeu. Murmurou. Tia Clara. Trouxe luz? Lúcia recuou. Não foi sonho. Não foi coincidência. Era real. No dia seguinte foi à creche buscar Enzo mais cedo. Ele desenhou de novo, disse a professora. Entregou uma folha. Era um quarto. Detalhado. Cama com colcha azul. Janela com cortina de renda. Um quadro na parede. Uma paisagem de montanha. E ao lado da cama, uma mulher de vestido branco sorrindo. Lúcia sentiu o chão sumir. Onde ele viu esse quarto? Não sei. Ele disse que é o quarto da tia, que ela dorme lá todas as noites. Lúcia conhecia aquele quarto, porque era o quarto de Clara, no apartamento onde ela morreu. Um lugar que Enzo nunca pisou. Correu até o metrô. Foi direto para o escritório. Daniel ainda estava lá. Preciso mostrar isso. Ela entregou o desenho. Daniel olhou. Parou de respirar. Esse é o quarto dela. Ninguém entra lá. Eu tranquei tudo. Nem mesmo a empregada limpa. Então como meu filho viu? Daniel levantou. Só tem uma pessoa que pode responder. Quem? A enfermeira que cuidou de Clara nos últimos dias. Ela estava com ela até o fim. Sei que guardou um diário. Clara ditou coisas. Coisas que não faziam sentido na época. Como o quê? Ela falava de uma criança. Dizia, minha irmã vai ter um filho e ele vai me encontrar. Lúcia sentiu um frio. Eu não sabia que era irmã dela, nem quando engravidei. Clara sabia, disse Daniel. Ela sentia. Como se o sangue chamasse o sangue, eles foram até a casa da enfermeira, Zélia, 80 anos. Vivia sozinha num bairro antigo. Abriu a porta com cuidado. Olhou para Lúcia, parou. Meu Deus! Você é igual a ela. Você conheceu minha irmã? Conheci. E ouvi vocês falando. Nós? Mas eu nunca estive lá. Não com o corpo, mas com o espírito. Naquele quarto, Clara dizia, minha irmã está perto. Ela vai sofrer muito, mas vai ter um filho que vai curar tudo. Lúcia sentou-se. Meu filho, ele é especial, disse Zélia. Na noite em que Clara morreu, ela apertou minha mão e disse, minha alma não vai embora, vai esperar. Porque vou ser tia e vou proteger ele. Silêncio. Daniel perguntou, você acredita nisso? Acredito no que vi. Naquela noite, o quarto ficou frio. A luz piscou. E no berço que tínhamos colocado ali, por acaso, o móbile começou a girar. Sozinho, Lúcia chorou. Enzo tem medo do escuro, mas diz que quando está com medo, alguém canta para ele. Uma música que eu nunca ensinei. Zélia fechou os olhos. Começou a cantar. Dorme, meu anjo, não tenhas pavor, que a tia Clara te dá o amor. Lúcia arregalou os olhos. É essa música, é exatamente essa. Zélia abriu uma caixa antiga. Tirou um CD. Gravei tudo. As últimas palavras, as canções que ela cantava. Para a sobrinha que nunca nasceu, Daniel pegou o CD. Preciso ouvir. Na volta, no carro, Lúcia olhou pela janela. São Paulo passava como um sonho. Ela sentia algo novo. Não era medo, era paz. Chegaram ao escritório. Daniel colocou o CD para tocar. A voz de Clara, fraca, mas clara. Se um dia uma criança perguntar por mim, diga que eu canto para ela, que eu seguro sua mão, que eu sou a tia que nunca viu, mas que sempre amou. Lúcia colocou a mão no peito. Enzo, você não está louco. Você é o milagre que ela prometeu. Naquela noite, Lúcia deitou ao lado de Enzo. Ele acordou, sorriu. Mamãe, a tia veio. Ela disse que você é a irmã dela. E que agora ela pode descansar. Lúcia abraçou ele com força. Diz para ela que eu agradeço por cuidar de você, por nos unir, por nunca ter ido embora. Enzo fechou os olhos, sussurrou. Ela disse, amor de tia não morre, só muda de forma. Nos meses que se seguiram, o núcleo Clara começou a funcionar. Lúcia não só aceitou o cargo, como transformou o projeto em algo vivo. Contratou mães solteiras, criou turnos flexíveis,
Montou um berçário no 19º andar, com luz natural, brinquedos, música suave. E pela primeira vez, mulheres que limpavam prédios puderam ver seus filhos brincando a poucos metros delas. Daniel acompanhou tudo, de perto, sem imposição. Com respeito, mas aos poucos algo mudou. Não foi rápido. Não foi dramático. Foi silencioso. Como o amanhecer, um café deixado na mesa dela. Um bom dia com olhos que diziam mais. Uma noite em que chovia forte e ele a esperou para levar para casa. Conversaram por 3 horas. Sobre Clara, sobre solidão, sobre o peso de ser forte quando o mundo não vê. Eu perdi ela, disse Daniel. Mas o que mais doeu foi perder a esperança. De amar de novo, de recomeçar. Eu nunca tive esperança, respondeu Lúcia. Só obrigação. Fazer o dia passar, manter o Enzo feliz. Mas agora, sinto que algo está nascendo. Não sei o que é. Eu sei, ele disse baixo. É o começo de algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Eles se olharam, sem medo, com verdade. Aos poucos, as visitas se tornaram frequentes. Daniel ia ao apartamento. Brincava com Enzo. O menino o chamava de vovô do coração. Porque você cuida da minha mamãe igual o vovô cuida da vovó no céu. Lúcia sorria. Sentia paz. E pela primeira vez, segurança. Até que numa noite de outono, Daniel apareceu com uma caixa na mão. Trouxe algo para vocês. Era um álbum de fotos, antigo, com imagens de Clara criança, de sua casa de infância, de sua mãe. E em uma delas, Lúcia parou. Essa mulher é igual a mim. É sua mãe biológica, disse Daniel. Clara me contou antes de morrer que queria encontrar a irmã. Guardava esse álbum como um sonho. Agora ele é seu. Lúcia abraçou o álbum. Chorou, não de tristeza, de pertencimento. Naquela noite, Daniel não foi embora. Ficou. Conversaram até o amanhecer. E sem palavras, sem pressa, os corações se encontraram. O romance cresceu devagar, sem pressa, com respeito à memória de Clara. Com cuidado com o que já havia sido construído. E 6 meses depois, Lúcia sentiu os primeiros enjoos. Foi ao médico. Voltou com um papel na mão. Olhou para Enzo que brincava no chão. Mamãe, você tá triste? Não, meu amor, tô feliz. Muito feliz. Por quê? Ela sorriu. Porque você vai ter um irmãozinho. E o papai Daniel vai ser o pai dele. Enzo parou. Olhou para o teto. Sorriu. Tia Clara tá dançando. Naquela tarde, Lúcia foi ao escritório. Daniel estava na janela, olhando a cidade. Ela entrou. Ele se virou. Tem algo que você precisa ver. Ela entregou o exame. Ele leu. Levantou os olhos. Brilhavam. É real? É. Você vai ser pai de novo. Ele a abraçou. Com força. Como se segurasse não só ela, mas todo o futuro que havia sido roubado pelo tempo. Clara ia amar isso. Sussurrou. 2 filhos. 2 gerações. Um amor que venceu até a morte. Naquela noite fizeram um jantar simples. No apartamento, Enzo desenhou. Mostrou o papel. Era uma família. 4 pessoas. Lúcia, Daniel, ele e um bebê no colo de uma mulher de vestido branco. Essa é a tia Clara, disse Enzo. Ela tá segurando o bebê até ele nascer. Ela disse. Agora sim, a família está completa. Lúcia abraçou Daniel. Obrigada por me encontrar, por acreditar em mim, por me fazer sentir que eu pertenço. Você sempre pertenceu, ele disse. Só demoramos para perceber, e naquela noite, pela primeira vez, Lúcia dormiu sem medo, com a mão na barriga. E o coração leve, sabia, alguns amores não começam com paixão. Começam com dor, com perda, com um vaso quebrado, com uma diarista humilhada. Com um homem que escolheu ver além da aparência. E no fim, foi isso que curou tudo. 3 semanas depois do anúncio da gravidez, Enzo acordou agitado. Mamãe, eu vi o vovô. Lúcia sorriu. O vovô Daniel? Ele vem almoçar hoje. Não, o outro vovô. O de sangue. O que mora longe? Ela parou. Que vovô, meu amor? O da tia Clara. O que tem os olhos claros. Ele tá triste. E quer falar com você. Lúcia sentiu um frio. Nos últimos meses, já havia se acostumado com as visões de Enzo. Mas essa era diferente. Era urgente. Desenha ele pra mim? Enzo foi até o caderno. Pegou o giz de cor marrom. Começou a traçar cabelos brancos, barba rala, sobrancelhas grossas e principalmente olhos azuis claros, como vidro. Lúcia olhou. Não conhecia aquele rosto. Mas algo nele a incomodava. Era como se o sangue reconhecesse o que a mente não lembrava. Naquela tarde, levou o desenho ao escritório. Daniel estava em reunião. Ela esperou. Quando ele saiu, entregou o papel. Enzo desenhou isso hoje. Disse que é o vovô de sangue. Que quer falar comigo. Daniel olhou. Parou de respirar. Meu Deus! Você conhece? Conheço. É Antônio Varela. Meu sogro.
pai de Clara. Dado como morto há 30 anos, Lúcia sentiu o chão sumir. Ele era seu pai? Era, mas não sabia que vocês eram irmãs. Nunca soube da existência de você. A família escondeu tudo. Quando descobriu que Clara tinha uma gêmea, entrou em colapso. Diziam que era maldição, que 2 filhas iguais trariam desgraça. E o que aconteceu com ele? Sumiu. Um dia saiu para trabalhar. Nunca voltou. Acharam o carro perto de um rio. Mas o corpo nunca foi encontrado. Oficialmente morreu afogado. E se ele não morreu? Daniel olhou para o desenho. Só uma pessoa poderia desenhar esse rosto com tanta precisão. Antônio usava óculos de aro preto. Tinha uma cicatriz no queixo e um jeito de franzir a testa, igual ao do desenho. Enzo nunca viu foto dele. Então só há 2 explicações, disse Daniel. Ou é coincidência, ou ele está vivo e quer ser encontrado. Naquela noite, Daniel vasculhou documentos antigos, caixas no porão do prédio, até que encontrou algo, um envelope amarelado, com a letra de Antônio ponto dentro, uma carta. Se você estiver lendo isso, é porque eu não pude voltar. Descobri a verdade sobre a menina, minha filha gêmea. A família a deu para adoção. Eu tentei impedir, mas me ameaçaram. Disseram que se eu falasse, matariam as 2. Então fugi, escondi-me, mas nunca parei de procurar. Sei que ela existe. E sei que um dia, através dela, encontrarei Clara e meu neto. Meu sangue não morreu, só esperou. E se você está lendo, é porque o tempo chegou. Lúcia chorou. Ele sabia de mim e tentou me salvar. Daniel respirou fundo. A carta tem um endereço, no interior de Minas Gerais. Um sítio, registrado em nome falso, mas com uma marca, um carvalho com um coração gravado. Vamos lá? Agora? Agora. Antes que ele desapareça de novo. Na manhã seguinte partiram. Lúcia, Daniel, Enzo. Uma viagem de 6 horas. Estradas de terra, serra, silêncio. Quando chegaram, o sítio estava abandonado. Casa de madeira, teto caído, jardim tomado pelo mato, mas no fundo um carvalho, enorme, e na casca um coração. Com as iniciais A e C, Antônio e Clara, sussurrou Daniel. Lúcia tocou a árvore. Pai, se você está aí, nós viemos. De repente um barulho. A porta da casa se abriu. Um homem apareceu. Velho, magro, barba branca, olhos azuis. Enzo correu. É ele! É o vovô de sangue. O homem parou. Olhou para Lúcia. Tremia. Meu Deus! Você é igual a ela. Igual a minha menina. Lúcia chorou. Pai? Ele caiu de joelhos. Perdão. Perdão por não ter conseguido te proteger. Mas eu nunca parei de te procurar. Nem um dia. Daniel se aproximou. Ela está aqui. E tem um neto. Que viu você em sonho. Que desenhou seu rosto. Porque o sangue chama ao sangue. Antônio abraçou Lúcia, com força, como se recuperasse 30 anos perdidos. Eu tenho algo para você, disse com voz fraca. Entrou na casa. Voltou com uma caixa de madeira. Dentro, fotos, cartas, um berço de bebê. E um documento, certidão de nascimento de Lúcia Mendes, com o nome da mãe, Clara Varela, falecida. E do pai, Antônio Varela. Você é minha filha, disse. E eu sou o avô desse menino. E do bebê que vai nascer. E se vocês me aceitarem, quero passar o resto da vida tentando ser digno desse amor. Lúcia abraçou ele. Você já é, só por estar aqui. Naquela noite, acamparam no sítio. Fizeram fogo. Contaram histórias. Enzo dormiu no colo do avô. E pela primeira vez, Lúcia sentiu. A família estava completa, não por acaso. Por destino. Por amor que nunca morreu. Só esperou o momento certo para voltar. No dia seguinte ao reencontro, a manhã amanheceu com um sol fraco. Como se o céu também estivesse cauteloso diante do que viria. Antônio estava sentado numa cadeira de balanço, segurando um envelope envelhecido, com a caligrafia delicada da esposa falecida. Clara, antes de morrer, começou ele, a voz embargada. Clara me pediu para guardar isso com muito cuidado. Disse que só deveria ser aberto quando Lúcia estivesse pronta para saber a verdade. Lúcia tomou o envelope nas mãos, sentiu o peso daquela papelada antiga e um misto de ansiedade e esperança. O que a carta diz? Perguntou Daniel, atento. Antônio limpou os olhos e abriu lentamente o envelope. Retirou uma folha com uma mensagem escrita à mão. Meu amor, se você está lendo isso é porque o destino finalmente uniu os nossos caminhos. Sei que esconder que tive uma irmã gêmea foi uma crueldade, mas eu não queria que você carregasse essa dor sozinha. Há mais que preciso lhe contar. Um testamento foi escondido para proteger nossa família. Ele está guardado num cofre, na sede da Vortex Global, sob o nome Clara Varela. A fortuna pertence a você, a irmã que não conheci, e aos filhos que virão. Use com sabedoria
E saiba que onde quer que eu esteja, estou com vocês em cada passo. Lúcia levou as mãos à boca, lágrimas escorreram silenciosas. Uma herança... para mim? Sua voz falhou. Sim, respondeu Antônio. Um legado que Clara salvou para nós, para reparar o que a vida tentou destruir. Mas como vamos conseguir o testamento? Perguntou Daniel, já pensando no próximo passo. Eu sei exatamente onde fica o cofre, disse Antônio. Clara me mostrou durante uma visita surpresa há 2 anos. Ela confiava que um dia eu voltaria para reivindicar o que é nosso por direito. Todos trocaram olhares, conscientes de que aquela era a chance de transformar suas vidas. Lúcia engoliu a emoção e respirou fundo. Então, vamos buscar. Para Clara. Para o Enzo. Para o bebê que está vindo. Daniel sorriu segurando a mão dela. Juntos, vamos resgatar tudo que lhe foi negado. Era o início de uma nova jornada. Na manhã seguinte ao encontro com Antônio, Lúcia, Daniel e Enzo estavam reunidos no escritório para planejar o próximo passo. O testamento está na sede da Vortex, afirmou Daniel. Não é apenas uma questão de encontrar o cofre. O acesso é controlado por um conselho que não me permite abrir tudo sozinho. Lúcia franziu o senho. Mas como podemos ter certeza de que o cofre realmente contém o que procuramos? A carta de Clara é clara, respondeu ele. O testamento está lá, protegido por segredos familiares antigos. Preciso da sua ajuda para provar que você é quem diz ser e para conseguir desbloquear o acesso. Enzo, curioso, observava cada palavra com olhos atentos. Eu posso ajudar, disse Lúcia decidida. Hoje a empresa é mais do que um prédio. É um emaranhado de pessoas, segredos e interesses. Precisamos ser cuidadosos. Dias depois, ela foi apresentada a algumas pessoas-chave da Vortex, incluindo membros do conselho que, embora respeitassem Daniel, não estavam certos sobre a chegada de Lúcia. A resistência era sutil, mas presente. Roberta, que agora voltara silenciosamente a rondar os corredores, enviava mensagens indiretas e ameaças veladas. Uma delas chegou a Daniel. Você não sabe o que está mexendo. Pare antes que seja tarde. Daniel mostrou a mensagem para Lúcia. Eles querem nos parar. Mas não podem. Precisamos provar que somos legítimos, disse Lúcia. Caso contrário, toda essa luta pode ser em vão. Usando recursos internos e documentos encontrados com Antônio, Daniel conseguiu formalizar um pedido de acesso ao cofre, mas, para abrir o compartimento, a empresa exigia a presença de pelo menos 3 membros do conselho para autorizar. Lúcia e Daniel começaram então a buscar aliados dentro da Vortex, funcionários leais, que acreditavam na justiça da causa. Numa reunião tensa, conseguiram que 2 membros da família e um executivo cedessem suas assinaturas. O cofre finalmente foi aberto. Dentro, além do testamento, havia documentos que revelavam que a fortuna da Vortex não só pertencia a Clara, mas a Lúcia também, uma herdeira legítima que tinha sido esquecida. De repente, um documento chamou a atenção. Era uma carta escrita por Clara em vida, direcionada a Roberta. Nela, Clara implorava para que Roberta cuidasse de uma verdade dolorosa que poderia destruir a família. Deixo agora o testemunho manifesto para que seja revelado apenas em tempo seguro. Lúcia sentiu um nó na garganta. Por quê? Sussurrou ela. Esse é o mistério que Roberta quer manter escondido, disse Daniel. Enquanto isso, Roberta assistia a tudo pelas câmeras de segurança e, em silêncio, buscava um meio de se antecipar. No final do dia, Lúcia recebeu uma mensagem no celular. Algumas verdades custam caro. Prepare-se. Ela sabia que a batalha estava longe do fim, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. As noites começaram a ficar mais silenciosas. Mas não para Lúcia, o peso da mensagem de Roberta. Algumas verdades custam caro. Pairava como uma sombra sobre seus pensamentos. Ela estudava cada detalhe da carta deixada por Clara, tentando entender a conexão da antiga gerente com aquele segredo escondido, Daniel. Ao seu lado também não descansava. Não podemos subestimá-la, disse ele. Roberta conhece mais do nosso passado do que jamais imaginamos. Com a ajuda de aliados dentro da Vortex, conseguiram informações surpreendentes. Roberta fora enfermeira no hospital onde Clara deu última entrada antes de morrer. Guardava um caderno, um diário, que Clara escrevera durante sua luta contra o câncer. Nele, páginas preenchidas com relatos, medos e pedidos. Mas, numa dessas páginas, Clara revelava um segredo obscuro. Roberta sabe demais. Sepultou a verdade sobre nosso pai. Prometeu silêncio, mas pode não cumprir. Lúcia sentia cada palavra como uma faca. Conversaram então com um antigo colega de Roberta. Agora aposentado, ele contou que Roberta perdera um filho anos antes, em circunstâncias misteriosas, e que seu vínculo com a família
Varela tinha motivações escondidas, talvez associados a uma tentativa desesperada de encontrar sentido e poder. Num encontro tenso em um restaurante discreto, Lúcia encarou Roberta pela primeira vez após muito tempo. "Por que insiste em nos ameaçar?" perguntou ela. "Por que insiste em nos ameaçar?" perguntou ela firme. Roberta olhou nos olhos de Lúcia. "Porque o que vocês querem descobrir pode destruir tudo. E eu nunca deixarei os Varela caírem, mesmo que para isso tenha que usar tudo o que me resta." Naquele momento, um grupo de seguranças surgiu. Lúcia e Daniel foram escoltados para fora, mas a pergunta permaneceu. O que Roberta estava tão desesperada para esconder? De volta ao escritório, Daniel e Lúcia encontraram uma nova pista, um arquivo digital em um computador antigo da Vortex. Era uma série de gravações legais, negociações familiares sobre o passado da empresa e da família. Numa delas, Clara falava diretamente para uma câmera, com a voz fraca mas determinada. "Há um testamento paralelo, um documento que revela a verdade sobre o nosso pai. Ele foi forçado a fugir, mas deixou um legado. Esse legado é para Lúcia, para meus filhos e para a verdade." Lúcia sentiu o coração disparar. "Temos que encontrar esse documento", disse ela. Daniel concordou. "Roberta vai tentar impedir, mas não podemos recuar." Naquela noite, enquanto eles planejavam os próximos passos, Enzo trouxe um novo desenho. "Vejam", disse ele, "é uma chave dourada, com carvões espaciais. A tia disse que é a chave para abrir tudo." Lúcia segurou o desenho emocionada. "Talvez seja o que estamos procurando." E assim, a luta não era só por dinheiro ou poder, era pela justiça. Pela família? Pela verdade que Clara deixou para trás. Em silêncio, a guerra pelos Varela começava. A imagem do desenho de Enzo não saía da cabeça de Lúcia. A chave dourada. Os carvões espaciais. A tia Clara dizendo, "É a chave para abrir tudo." Ela mostrou o desenho a Daniel. Carvões espaciais. Será que ele quer dizer códigos estelares? Ou algo mais simples? Daniel olhou com atenção. Espaciais. Espaço. Como um lugar. Um vazio. Foi então que Lúcia se lembrou. O escritório de Clara, na casa dela. Tem uma estante com livros antigos. Um deles tem um símbolo dourado na capa. E no fundo, um compartimento vazio. "Vamos lá agora." Naquela mesma noite, entraram na casa onde Clara viveu. Tudo permanecia como antes. O silêncio, o cheiro de madeira antiga, as cortinas fechadas. Foram direto à biblioteca. Lúcia pegou o livro. Astros e Destinos. Um romance antigo que Clara amava. Na capa, um símbolo dourado, uma chave estilizada. Ela abriu. Nas páginas centrais, um corte fino. Um compartimento oculto, dentro uma chave de metal dourado. E um bilhete, para quem um dia me procurar. A verdade está onde o coração começa. "Clara!" Daniel segurou a chave. "Isso é real." Ela sabia que um dia alguém viria. "Mas onde ela abre?" perguntou Lúcia. "Talvez na sede da Vortex, mas não em qualquer lugar. Em um lugar que só ela e eu conhecemos." Daniel levou Lúcia ao subsolo do prédio. Um andar esquecido, fechado há anos. Antigo laboratório de pesquisa da empresa. No centro, uma porta de aço. Com uma fechadura antiga, ele encaixou a chave. Girou, a porta se abriu. Dentro, uma sala pequena, iluminada por luzes fracas. Paredes cobertas de fotos, documentos, vídeos e, no centro, uma mesa com um cofre digital. "Este era o refúgio de Clara", disse Daniel. "Ela vinha aqui quando precisava pensar. Quando queria proteger algo, Lúcia se aproximou do cofre. Na tela, uma mensagem piscava. "Insira o código, nome da irmã que nunca vi." Ela respirou fundo. "Lúcia." O cofre emitiu um sinal. Abriu. Dentro, um pendrive. E uma carta final. Lúcia pegou a carta. Abriu com mãos trêmulas. "Minha irmã, se você está lendo isso é porque o tempo finalmente nos uniu. Eu soube de você desde o começo. Vi seu nome no registro da maternidade, mas a família me proibiu de procurar. Então, guardei tudo. O testamento verdadeiro, a fortuna. E a prova de que nosso pai foi traído." Roberta estava envolvida. Ela sabia que ele estava vivo. E ajudou a esconder. Por medo, por culpa, por amor a um segredo que não era seu. Use esta verdade com sabedoria. E saiba, você é minha irmã. E tudo o que é meu é seu. Lúcia chorou. Não de tristeza. De justiça, Daniel pegou o pendrive. Conectou a um computador antigo. Vídeos, documentos, provas. Tudo comprovando que Antônio não morreu. Que foi forçado a fugir. E que Roberta, como cúmplice, ajudou a encobrir. "É o suficiente", disse Daniel. "Agora a verdade será revelada." Mas, ao saírem da sala, uma sombra apareceu no corredor. "Roberta, vocês não vão sair daqui com isso", disse ela firme. "Se revelarem tudo, não só eu caio. A empresa cai."
e o nome dos Varela será manchado, Lúcia deu um passo à frente. O nome dos Varela já foi manchado pelo silêncio. Agora é hora da verdade. Roberta olhou para ela. E pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria proteger, mas acabei destruindo. Silêncio. Lúcia estendeu a mão. Ainda dá tempo de se redimir. Roberta hesitou e lentamente abaixou a cabeça. Tudo o que sei? Vou contar. Naquela noite, a verdade começou a ser escrita, não com ódio, não com vingança, mas com coragem e com o amor de uma irmã que, mesmo do outro lado, nunca deixou de proteger a sua família. 3 semanas depois, a Vortex Global convocou uma assembleia extraordinária. Executivos, conselheiros, funcionários e imprensa se reuniram no auditório principal. Tudo ao vivo, tudo gravado, tudo real. No palco, Lúcia subiu com calma. Vestia um terninho simples, mas com postura de quem finalmente encontrou seu lugar. Ao seu lado, Daniel. E de mãos dadas com ela, Enzo. O silêncio era total. Meu nome é Lúcia Mendes, começou ela, voz firme. Há 30 anos fui separada da minha irmã gêmea ao nascer. Ninguém me contou quem eu era. Ninguém me deu escolha. Cresci em orfanatos. Trabalhei como diarista. Fui humilhada, mas nunca perdi a dignidade. A plateia ouvia em silêncio. Minha irmã, Clara Varela, soube de mim, mas não pôde me encontrar. Agora eu estou aqui, não para tomar, mas para restaurar. Para honrar o que ela deixou, ela entregou ao microfone um pendrive. Este contém provas, documentos, vídeos e um testamento verdadeiro. Clara não morreu em silêncio. Ela lutou e deixou tudo para mim, porque eu sou Lúcia Varela, herdeira legítima, irmã, filha, mãe. Daniel pegou a palavra. A Vortex não será mais uma empresa de segredos. Será um símbolo de justiça, de inclusão e de amor. E a partir de hoje, Lúcia assume como presidente do Conselho Social da empresa e coproprietária da herança familiar. A plateia explodiu em aplausos, mas, no fundo da sala, uma figura se levantou. Roberta, todos se calaram. Ela caminhou até o palco, lenta, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não vim para me defender, disse. Vim para me entregar. Tudo o que Lúcia disse é verdade. Eu sabia que Antônio estava vivo. Ajudei a esconder. Por medo, por culpa, porque anos atrás meu filho morreu por negligência médica. E Antônio era o único que poderia provar a verdade. Mas em vez de lutar, eu me virei contra ele. E escondi o que sabia, por vingança, por dor. Silêncio absoluto. Enzo soltou a mão de Lúcia. Subiu no banco. Olhou para Roberta. Você tá triste? Perguntou. Ela abaixou os olhos. Tô, meu filho. Tô com muito medo. A tia Clara disse que o perdão é igual à luz, que quando a gente deixa entrar, o escuro some. Você quer que eu te dê um abraço? Roberta caiu de joelhos, abraçou Enzo com força. Chorou como nunca havia chorado. Me perdoa, me perdoa. Lúcia se aproximou. Colocou a mão no ombro dela. O perdão não apaga o erro, mas abre caminho para recomeçar. Você pode sair daqui, ou pode ficar, e ajudar a construir algo novo. A escolha é sua. Roberta levantou o rosto. Quero ajudar. Se me deixarem, Daniel assentiu. Todos merecem uma segunda chance, mas com responsabilidade. Roberta, você será responsável pelo novo setor de ética e memória da empresa. Para que nunca mais segredos destruam vidas, aplausos voltaram, mais fortes. Naquela noite, Lúcia voltou ao sítio com Daniel, Enzo e Antônio. Sentaram-se sob o carvalho. O vento leve, as estrelas brilhando. Enzo deitou no colo de Lúcia. Mamãe, a tia Clara tá feliz. Ela disse que o círculo fechou e que o bebê vai ser menina. Lúcia sorriu colocando a mão na barriga. Você ouviu isso? Ouvi, disse Daniel. E acho que ela já tem nome. Clara, em homenagem à tia que nunca deixou de nos proteger. Antônio olhou para o céu. Minha menina, você conseguiu. Você uniu tudo e naquele momento não havia mais dor. Não havia mais medo. Havia apenas amor. O tipo de amor que sobrevive à morte, que atravessa gerações e que, mesmo em silêncio, nunca deixa de falar. A história de Lúcia não terminou ali, mas pela primeira vez ela soube, não estava mais sozinha e nunca estivera.